Vamos lá, mais um vídeo 7, resolução 168 de 2004, da expedição da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão internacional para dirigir veículo. A um certo momento, esses documentos deverão ser expedidos. E como se procede essa expedição? 1. Na autorização para conduzir ciclomotores. É a primeira forma aqui na resolução de expedição de documento. O ciclomotor, veículo com menos de 50 cilindradas. Veículo de duas rodas com menos de 50 cilindradas. A segunda forma é na primeira habilitação, nas categorias A e B, A, B e A e B. Na primeira expedição para a categoria A, na primeira para B e A e B, se forem as duas ao mesmo tempo. A terceira forma é após o cumprimento do período permissionário, atendendo o disposto no parágrafo 3º do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, após aquele período que está lá no Código de Trânsito Brasileiro, um ano, então ele poderá adquirir a sua carteira definitiva e vai ser observado que é obrigatório o curso de direção defensiva, os conceitos básicos de primeiros socorros, essa permissão tem a validade de um ano e que ele poderá ser expedida a carteira definitiva somente se ele não tiver cometido nenhuma falta de natureza gravíssima, grave ou reincidente em infração média. O 4, na adição ou alteração de categoria. A adição é A mais B, por exemplo, A e B ao mesmo tempo. E alteração de B para D, B para C. 5. Em caso de perda, dano ou extravio, será expedida uma nova, será uma segunda via. 6. Na renovação dos exames, atendendo ao disposto no artigo 150 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 150 do CTB fala que na renovação, aqueles que não tiverem feito o exame de primeiros socorros de direção defensiva, a partir de 94, nós sabemos, temos essa informação. Então, se caso eles forem renovar, eles devem fazer esses cursos para fazer o novo exame. Além dos exames, eles devem fazer o curso de primeiros socorros e direção defensiva. Enquanto o 7 fala na aprovação dos exames do processo de reabilitação. Se caso o indivíduo cometeu uma falta de modo que ele venha a ter cassada a sua habilitação, então quando ele for reabilitar, na aprovação desses exames, haverá também uma expedição de um novo documento. E o 8º, na alteração de dados do condutor, exceto na mudança de endereço. Ele não usava lentes corretivas, passou a usar. Vai ser expedido num documento com isso. Qualquer outra mudança em relação ao condutor, de modo que mude a habilitação, será feita ou expedida um novo documento, exceto mudança de endereço. 9, no reconhecimento da carteira de habilitação estrangeira. Foi convalidada a carteira estrangeira no Brasil, então será expedido um documento a respeito desse. Então são esses 9 que vale a pena decorar. Parágrafo único. Nos processos de adição, mudança de categoria ou renovação, adição A mais B, mudança de categoria de B para B, de B para D de dado. Renovação após aqueles 5 anos, estando ainda inválida a CNH do condutor, o órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou Distrito Federal, se for lá, deverá entregar a nova CNH mediante devolução da anterior para inutilização. A prática é uma coisa, a regra é outra, o texto da lei da resolução é outro. Para nós interessa o texto. Então sempre que você for somar uma categoria ou mudar ou renovar sua carteira, se você, por exemplo, entrou com o pedido um mês antes de vencer aquela carteira de habilitação, aqui no estado de Minas Gerais, chega em aproximadamente 5 dias pelo correio. Chegou aquela habilitação. Então você vai ficar com 2 documentos. Então aquela antiga, que ainda está no período de validade, tem que ser destruída
pelo órgão de trânsito. Na prática isso não acontece, mas está na resolução e o que interessa é o que está aqui na resolução. Artigo 37 e 38 foram revogados com a atualização e nós vamos para o 39. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal inspecionar o local de emissão da CNH. Todo departamento, toda instituição, seja ela educacional, polícia, seja ela de fiscalização, todas essas repartições são boas. São boas porque foram feitas para atender uma necessidade. Só que o ser humano nem sempre é bom. Então não é a polícia que é ruim às vezes, é alguns seres humanos que estão lá que cometem irregularidades, não a instituição. Então, por isso que nesses órgãos que emitem habilitação, o DETRAN e o DENATRAN, o órgão estadual e o nacional, devem fiscalizar, devem inspecionar o local da emissão para que essas pessoas que têm uma tendência ao mal não venham a falsificar CNH, entre outras atitudes. Artigo 40. A permissão internacional para dirigir será expedida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, detentor do registro do condutor, conforme modelo definido no anexo 7º da Convenção de Viena, promulgada pelo Decreto 86714, de dezembro de 81, contendo os dados cadastrais do RENAC. Houve uma convenção em Viena, que foi assinada pelos países aderentes, que disciplinou essa situação da habilitação internacional. Antigamente, alguém de um país viajava para o outro, não tinha habilitação, e era aquela confusão, como que seria disciplinado isso em outros países. Então, surgiu a permissão internacional para dirigir. E essa permissão, ela foi promulgada no Brasil pelo decreto, foi acolhida no Brasil por esse decreto 86714 de 81. Então, para nossa prova, quem emite a permissão internacional? Eu quero uma permissão para internacional porque eu vou para um país qualquer e preciso dirigir lá. Quem que vai emitir essa permissão? Vai ser o órgão executivo de trânsito do Estado. Essa talvez seja a informação mais importante para a nossa prova. É o órgão executivo do Estado. Ou do Distrito Federal, se for do Distrito Federal. Que tenha os seus dados. Você tirou habilitação sua em São Paulo? Então, é o DETRAN de São Paulo que vai emitir a sua permissão internacional e vai emitir conforme o modelo que está lá no decreto 86714, que foi a cópia lá que foi acolhido, que veio acolher a Convenção de Viena. Parágrafo único. A expedição do documento referido nesse artigo dar-se-á após o cumprimento dos requisitos mínimos exigidos em normas específicas, com prazo de validade igual ao do documento nacional. Esse parágrafo único está dizendo que como será a expedição desses documentos. Serão feitas em requisitos mínimos exigidos em normas específicas. Normas específicas pode ser o decreto, pode ser uma resolução, portaria, pode ser qualquer coisa que não está no edital da nossa prova, então nós não vamos nos preocupar com essa informação. Só que o prazo de validade, se cair na prova, é o mesmo prazo de validade do documento nacional. Então, o mesmo prazo do documento nacional. Artigo 40A. Informação nova. O CONTRAN definirá no prazo máximo de 90 dias da data dessa publicação da resolução, regulamentação, especificando o modelo único do documento de autorização para conduzir ciclomotor e permissão para dirigir a CNH. Também uma informação muito abstrata, que já é autoexplicativa, que não cai em prova, né? O CONTRAN teve o prazo de 90 dias após a promulgação dessa resolução para regulamentar o modelo único de documento da CNH
e da autorização para conduzir ciclomotor. Artigo 41 das disposições gerais. A Base Índice Nacional de Condutores, a BINCO, conterá um arquivo de dados onde será registrada toda e qualquer restrição ao direito de dirigir e de obtenção da autorização para conduzir ciclomotor e da Carteira Nacional de Habilitação, que será atualizado pelos órgãos ou entidade executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Pessoal, essa BINCO é a Base Índice Nacional de Condutores. Ela é utilizada como fonte de informação para o Sistema de Registro Nacional de Carteira de Habilitação, como se fosse um banco de dados para o RENAC. Como se fosse um banco de dados para o RENAC. É o melhor conceito que eu encontrei. E o que tem essa BINCO? Ela conterá um arquivo de dados onde será registrada o que? Toda e qualquer restrição ao direito de dirigir e de obtenção da ACC e CNH. Então, isso deve estar na BINCO. Toda e qualquer restrição, qualquer penalidade que o indivíduo sofreu que vem restringir o direito de dirigir ou de obtenção de ACC e de CNH. Porque quando ele for tentar retirar em outro estado, por exemplo, estará aquela restrição nacional ali. E será atualizado pelos órgãos ou entidade executiva de trânsito do Distrito Federal. Sempre deve ser atualizado. Houve uma restrição, por exemplo, estava dirigindo embriagado, deve ser registrado na BINCO. Passou esse tempo de restrição, ele pode retirar uma habilitação, então isso deve ser atualizado. Parágrafo 1º. O condutor que for penalizado com a suspensão ou cassação do direito de dirigir terá o seu registro bloqueado pelo mesmo prazo da penalidade. O seu registro, então, estará bloqueado se o indivíduo foi penalizado por 2 anos sem o direito de dirigir, então o tempo do bloqueio será o mesmo. Vamos supor que eu estou aqui em Minas Gerais e fui penalizado com 2 anos de suspensão do direito de dirigir. Aí eu vou para outro estado daqui 1 ano e tento fazer um registro lá no RENAC. Vai estar bloqueado. 1 ano e meio vai estar bloqueado. 2 anos, 1 dia para 2 anos vai estar bloqueado. 2 anos e 1 dia vai estar desbloqueado. Pelo mesmo período da penalidade será o período que estará bloqueado o meu registro lá no RENAC. Parágrafo 2º. O Registro Nacional do Condutor, de que trata o artigo 35, que teve cassado o direito de dirigir, será desbloqueado e mantido quanto da sua reabilitação. Portanto, o Registro Nacional do Condutor, que trata o artigo 35. Lá o artigo 35 fala que o documento de habilitação terá 2 números de identificação nacional e um número de identificação estadual. Nós falamos nos vídeos anteriores, falei que o primeiro número de identificação nacional será o Registro Nacional e será gerado pela BINCO, composto de 9 números mais 2 caracteres de segurança. Falei também depois de um segundo de 8 dígitos mais 1 e falei do terceiro de 11 dígitos estadual. Ele será desbloqueado, esses números, quando da sua reabilitação. Passou esse registro desses números, desse sistema de órgãos, serão bloqueados. E ele foi reabilitado, adquiriu novamente o direito de dirigir, então, portanto, esse registro será desbloqueado. E o parágrafo 3º, ele vem dizer que a suspensão do direito de dirigir ou a proibição de se obter habilitação imputada pelo Poder Judiciário será registrada na BINCO. A suspensão do direito de dirigir, que é uma das penalidades que nós vimos em caso de infração, ou a proibição de obter habilitação. Você não tem habilitação e nem pode ter durante um período, imputada pelo Poder Judiciário. Quem tomou essa decisão não foi o órgão do DETRAN, não foi o Executivo. Nesse caso aqui, foi o Poder Judiciário, foi o juiz. Será registrada na BINCO. Então, em caso de suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter habilitação, decisão dada pelo juiz de direito,
será registrado na BINCO, no banco de dados, para que em qualquer estado que ele esteja, esse Banco Nacional tenha essa informação. Artigo 41A. Para o efeito dessa resolução, os dados requeridos para o processo de habilitação e os constantes no Registro Nacional de Carteira de Habilitação são de propriedade do órgão máximo executivo de trânsito da União. Quando você vai tirar a sua habilitação, o primeiro procedimento é se inscrever no RENAC, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. E esse registro, eles vão recolher inúmeros dados seus. E todos esses dados constantes neste registro não são de propriedade do DETRAN, não são de propriedade do CONTRAN, que não é um conselho executivo, é de propriedade do DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União. O condutor que tiver a CNH cassada, porque poderá requerer a sua habilitação após decorrido o prazo de 2 anos da cassação. Informação muito importante e tem muita cara de prova, cara de pegadinha. Aqui nós temos várias informações que a banca pode brincar com essas informações. Nós temos aqui, olha, o condutor que tiver CNH cassada, aqui não é suspensa, é cassada, poderá requerer a sua reabilitação. Não é recondução, não é outra palavra, é a reabilitação após decorrido o prazo de 2 anos da cassação. 2 anos. Então, o condutor que tiver CNH cassada poderá requerer a sua reabilitação após 2 anos da cassação. É após. 42A. A reabilitação de que trata o artigo anterior dar-se-á após o condutor ser aprovado no curso de reciclagem e informação nova. A reciclagem é para a reabilitação e nos exames necessários à obtenção de CH na categoria que possuía. Então, ele deve fazer os novos exames e um exame de reciclagem. Essa reciclagem é específica para reabilitação. Reciclagem, reabilitação. Para reabilitação deve ser feita a reciclagem. Ou na categoria inferior, preservar a data da primeira habilitação. Essa segunda informação também tem cara de pegadinha de prova. Por quê? Inferior, superior, na hora do nervosismo, o que eu vou marcar? Então, você está fazendo uma reabilitação. Você teve a sua carteira cassada. Você vai fazer o curso de reciclagem, porque você já teve a sua primeira habilitação. Você pode você tinha categoria C. Você pode, após a reciclagem, fazer os exames e retirar a categoria C ou inferior. Vai ser preservada a data. Você pode tirar B se você quiser, se você já tinha C. Você não pode, nessa reciclagem, retirar uma superior, uma D, por exemplo. Não pode. E vai preservar a data da primeira habilitação. Com essa, não será excluído, o seu histórico não será apagado. Vai permanecer a data da primeira habilitação, aquela data mesmo que foi cassada, mesmo que você tenha passado por esse procedimento. Nós lemos o 42A. Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de voltar numa informação que eu achei muito interessante. Preste atenção, porque essa é aqui no parágrafo 3º do artigo 42, parágrafo 3º do artigo 40, a suspensão do direito de dirigir ou a proibição de se obter habilitação será registrada na BINCO. Cuidado aqui, pessoal, com essa informação mais uma vez. Alguém cometeu infração, foi até o judiciário. Então não é uma infração simples, não é nada que o poder executivo do Estado possa resolver. O indivíduo cometeu algo de tal monta que ele teve que ir até o poder judiciário. E o juiz toma essa decisão de suspender o direito de dirigir ou de proibir a
obter a habilitação. Então, quando o judiciário fizer isso, ele será registrado na BINCO. Guarda essa informação pelo Poder Judiciário. Nós também estamos chegando ao final desse vídeo, nosso tempo está terminando. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.